Gabriel Santana tinha construído um império. Aos 38 anos, era CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil. Escritórios em 5 estados, mais de 2.000 funcionários, faturamento de bilhões. Mas 3 meses atrás, tudo desmoronou. O divórcio foi público, brutal, manchetes em todos os jornais. Ele se afastou, sumiu, deixou a empresa nas mãos do conselho. E quando voltou, finalmente, esperava encontrar tudo como deixou. Mas não encontrou. Porque enquanto ele estava fora, reconstruindo os pedaços da vida dele, ela chegou. Helena Costa, diretora de marketing, contratada há 2 meses, e ela não sabia de nada. Não sabia do divórcio, não sabia da dor. Tratava ele como pessoa, não como vítima, não como coitado. E isso mudou tudo. Esta é a história de Gabriel e Helena, e de como às vezes você precisa quebrar completamente para renascer com a pessoa certa do lado. Mas antes de começarmos, se você ama histórias de recomeço, onde o homem forte aprende que força de verdade é se permitir sentir de novo, inscreve-se no canal. Histórias completas, uma vez por semana. Ativa o sininho para não perder. Agora, vamos para a história de Gabriel e Helena. 3 meses atrás, Gabriel Santana assinou os papéis do divórcio numa sala de advocacia no 12º andar de um prédio corporativo. Caneta Montblanc, que a ex-esposa tinha dado de presente 5 anos atrás. A ironia não passou despercebida. A advogada dele, doutora Carvalho, 50 e poucos anos, eficiente ao extremo, empurrou a última página na direção dele. Assine aqui. E aqui. Pronto. Está finalizado. Gabriel assinou. Mão firme, sem tremer. 7 anos de casamento, acabados em 3 assinaturas. Ele saiu do escritório, desceu o elevador, entrou no carro. E só quando estava sozinho, motor desligado, estacionamento silencioso, é que percebeu. Não conseguia respirar direito. As mãos tremiam agora, o peito apertado, a visão embaçada, pânico, puro pânico. Pegou o celular, ligou para o vice-presidente da empresa. Marcelo, amigo de 10 anos. Marcelo, eu preciso me afastar. Afastar? Gabriel, a gente tem apresentação de resultados semana que vem? Eu sei, mas eu não consigo, não agora, voz quebrando. Eu preciso de tempo. Silêncio do outro lado. Então Marcelo disse, ok, quanto tempo? Não sei, algumas semanas, talvez meses. O conselho vai assumir. Sim, você coordena. Confia em mim. Sempre confiei. Gabriel desligou. E pela primeira vez em 20 anos de carreira, parou. Segunda-feira, 7h45 da manhã. Gabriel estacionou na vaga reservada dele, CEO, gravado na placa de metal. Olhou para o prédio de vidro espelhado. 15 andares. Sede da empresa que ele tinha construído do zero. 3 meses fora. A mais longa ausência da vida dele. Respirou fundo. Ajeitou a gravata cinza escura. Pegou a pasta de couro e entrou. O lobby estava diferente, não fisicamente, mas a energia era outra. A recepcionista, Júlia, que trabalhava lá há 5 anos, o viu e arregalou os olhos. Senhor Santana, o senhor voltou. Voltei. Bom dia, Júlia. Bom dia. Ninguém sabia que o senhor voltava hoje. Preferi não avisar. Ele foi até os elevadores. Apertou o botão do 14º andar. As portas se fecharam. Ele ficou sozinho no espelho do elevador. Olhou para a própria imagem. Mais magro, olheiras, barba feita, mas o rosto cansado mesmo assim. 3 meses tentando se reconstruir. Terapia 2 vezes por semana. Caminhadas, leitura, silêncio. Ajudou, mas não curou. Ainda doía. Elevador chegou ao 14º andar. Portas se abriram e tudo estava diferente. As paredes que antes eram brancas estavam pintadas de cinza claro. Novos quadros, abstratos, coloridos, plantas em vasos grandes nos cantos. Ele caminhou até a sala dele. Porta de vidro com o nome gravado, Gabriel Santana, CEO. Abriu. Dentro tudo como ele deixou.
Mesa de madeira escura, cadeira de couro, computador desligado. Mas havia algo novo. Um bilhete manuscrito sobre a mesa. Pegou. Leu. Bem-vindo de volta. A equipe está ansiosa para te ver. Reunião de alinhamento às 10 horas. Marcelo. Gabriel olhou para o relógio. 8 horas. 2 horas até a reunião. Sentou na cadeira. Ligou o computador. Mais de 500 e-mails não lidos. Começou a ler. 10 horas em ponto. Gabriel entrou na sala de reuniões do 14º andar. Grande, mesa oval, 12 cadeiras, janelas amplas com vista da cidade. 7 pessoas já estavam lá. Marcelo, vice-presidente, 42 anos, terno azul marinho, levantou imediatamente. Gabriel, que bom te ver. Eles se abraçaram, rápido, masculino, mais genuíno. Obrigado por segurar tudo, Gabriel disse. A gente fez o que podia, mas tem novidades. Gabriel olhou ao redor. Reconheceu 6 rostos, diretores que trabalhavam com ele há anos. Mas havia uma pessoa nova, mulher, 30 e poucos anos, sentada do lado direito da mesa. Terno cinza claro bem cortado, cabelo castanho claro preso em rabo de cavalo baixo, olhos atentos, postura ereta. Ela o olhava diretamente, sem desviar, sem a expressão de pena que todos os outros tinham. Gabriel, Marcelo disse, essa é Helena Costa, nossa nova diretora de marketing, contratada há 2 meses. Helena se levantou, estendeu a mão. Prazer, Gabriel. Ouvi muito sobre você. Ele apertou a mão dela, firme, profissional. Prazer, bem-vinda à equipe. Obrigada. Eles se sentaram. A reunião começou. Marcelo apresentou números, crescimento de 12% no trimestre, novos contratos, expansão planejada. Gabriel escutava, fazia perguntas, anotava, mas percebia algo estranho. Todos na sala o tratavam como se ele fosse quebrar a qualquer momento. Vozes suaves, cuidadosas, evitando certos assuntos, menos ela. Helena apresentou a estratégia de marketing do próximo semestre. Slides bem montados, dados concretos, projeções agressivas. Proposta de investimento de 3 milhões em mídia digital, ela disse. Retorno esperado de 22% em 6 meses. Gabriel franziu a testa. 3 milhões é muito. A gente nunca investiu mais de 1,5 milhão antes. Eu sei. Helena o encarou. Mas o mercado mudou. Se a gente não investir agora, nossos concorrentes vão. E vamos perder espaço. Risco alto. Recompensa alta também. Silêncio na sala. Todos olhando entre Gabriel e Helena. Gabriel estudou os slides. Números, estratégia. Fazia sentido. Ok, aprovado. Mas quero relatórios semanais. Helena sorriu. Pequeno, profissional. Pode deixar. A reunião continuou por mais 40 minutos. Quando terminou, todos saíram. Menos Marcelo. Ele esperou Gabriel guardar os papéis. E então? Marcelo perguntou. Como você tá? Bem. Gabriel. Marcelo, eu sei o que você vai perguntar e eu tô bem. Sério. 3 meses fora foram necessários. Mas agora eu tô pronto para voltar. Marcelo assentiu, mas a preocupação ainda estava no rosto. A Helena é boa, ele disse. Melhor contratação que a gente fez nos últimos anos. Ideias inovadoras. Sem medo de desafiar o status quo. Percebi. Ela não sabe. Do divórcio, das manchetes, de nada. A gente achou melhor não contar. Gabriel processou isso. Por quê? Porque todo mundo aqui anda em ovos ao seu redor, com medo de dizer a coisa errada. Mas ela te trata normal. E achei que você precisasse disso. Gabriel olhou pela janela. Cidade movimentada lá embaixo. Obrigado, ele disse, baixinho. Por segurar tudo quando eu não conseguia. Sempre, irmão. Marcelo saiu. Gabriel ficou sozinho na sala de reuniões, pensando na diretora nova, que o olhava como pessoa, não como vítima. E isso era estranho. Mas bom, Gabriel Santana tinha passado 3 meses se reconstruindo. Terapia, silêncio, solidão, aprendendo a lidar com o fracasso do casamento, com as manchetes, com o julgamento público. E quando finalmente voltou,
Esperava encontrar pena nos olhos de todos, e encontrou. Em todos. Menos nela. Helena Costa não sabia de nada. Não sabia da dor. Não sabia do colapso. O tratava como CEO, como líder, como pessoa capaz. E pela primeira vez em 3 meses, ele não se sentiu quebrado. Mas isso ia durar pouco, porque eventualmente ela ia descobrir. E quando descobrisse, tudo podia mudar. Primeira semana de volta foi intensa. Gabriel chegava às 7 da manhã, saía às 9 da noite, recuperando 3 meses de ausência. E Helena estava sempre lá. Não importava que horas ele chegasse ou saísse, ela já estava trabalhando. Quarta-feira, 7h15 da manhã. Gabriel passou pela sala dela. Porta entreaberta, luz acesa. Helena na mesa, frente ao computador. Caneca de café fumegando. Óculos de grau que ele não tinha visto na reunião. Ela olhou para cima, o viu parado na porta. "Bom dia", ela disse. "Bom dia. Você sempre chega tão cedo?" "Sempre. É quando consigo trabalhar sem interrupção." "E você?" "Também." Ela sorriu. Pequeno. Cumplicidade de quem entende. "Café." Ela ofereceu. "Acabei de fazer." "Obrigado, mas já tomei." "Como quiser." Gabriel ia continuar caminhando, mas hesitou. "A proposta dos 3 milhões. Você realmente acha que vai funcionar?" Helena tirou os óculos, olhou diretamente para ele. "Eu não proporia se não acreditasse. Não gosto de desperdiçar dinheiro, nem tempo." "Bom saber." "Gabriel, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Por que você aprovou?" "Você claramente tinha dúvidas. Pergunta direta. Honesta." Ele pensou antes de responder. "Porque os números fazem sentido. E porque você defendeu com convicção. Isso conta." Helena assentiu. "Obrigada pela confiança. Não me decepcione." "Não vou." Gabriel saiu. Foi para a sala dele. Mas ficou pensando na conversa. Ela era diferente. Quinta-feira, 12h30. Gabriel estava na sala dele quando alguém bateu na porta. "Entra." Helena abriu, segurando uma sacola de papel. "Trouxe almoço. Pensei que a gente podia discutir a campanha enquanto come." Ele olhou para ela, depois para a pilha de relatórios na mesa. "Eu não costumo parar para almoçar." "Eu sei. Marcelo me avisou. Disse que você trabalha 14 horas direto sem comer." Ela entrou, fechou a porta. "Mas hoje você vai parar. 10 minutos. Só isso." Gabriel ia protestar, mas ela já estava abrindo a sacola. 2 sanduíches, 2 garrafas de água. Colocou tudo na mesa. Sentou na cadeira de frente para ele. "Eu não pedi isso", ele disse. "Eu sei. Mas você precisa. Quando foi a última vez que você comeu algo que não foi café?" Ele não lembrava. "Exatamente", Helena disse. "Come." Ele pegou o sanduíche. Deu uma mordida. Estava bom. Pão fresco. Peito de peru. Queijo. Alface. "Obrigado", ele disse. "De nada." Ela comeu também. Então, sobre a campanha. "Quero lançar na segunda semana de abril. Isso nos dá 5 semanas para preparar tudo." Eles discutiram estratégia, timelines, orçamentos. E Gabriel percebeu. Ela era incrivelmente competente, não só inteligente, mas estratégica. Pensava 3 passos à frente. "Você trabalhou onde antes?" ele perguntou. 3 empresas. Última foi a Vortex. 5 anos como gerente sênior de marketing. "Por que saiu?" "Limite de crescimento. Cheguei no teto. E quando Marcelo me ofereceu diretoria aqui, não pensei 2 vezes. Você conhece a história da empresa? Como começou?" "Sei que você fundou há 12 anos. Sozinho, no apartamento da sua mãe. Primeiro cliente foi uma startup pequena. Hoje vocês atendem as maiores empresas do país. História clássica de crescimento orgânico baseado em qualidade." Ela tinha feito a lição de casa. Impressionante", ele disse. "Eu sempre pesquiso antes de aceitar uma posição. Preciso saber com quem vou trabalhar." "E? Aprovado?" Helena sorriu. "Por enquanto." Eles terminaram de comer.
Ela levantou, pegou o lixo. Amanhã eu trago de novo, mesmo horário. Helena, não discute, você precisa comer. E eu preciso discutir estratégia. Ganhamos os dois. E saiu antes que ele pudesse protestar. Gabriel ficou olhando para a porta fechada e percebeu que estava sorrindo. Primeira vez em 3 meses. Sexta-feira, 4 da tarde. Helena estava na sala dela quando Camila, gerente de comunicação interna, entrou. Helena, você tem 1 minuto? Claro, senta. Camila sentou. Parecia desconfortável. Eu queria te falar uma coisa. Sobre o Gabriel. Helena parou de digitar. Olhou para Camila. O que sobre ele? Você sabe por que ele se afastou por 3 meses? Não. Marcelo só disse que foi licença pessoal. Camila hesitou. Ele se divorciou. Foi público. Muito público. Manchetes em todos os jornais. A ex-esposa dele deu entrevistas, disse coisas terríveis. Que ele era workaholic, que priorizava a empresa acima dela, que o casamento morreu porque ele nunca estava presente. Helena ficou muito quieta. Quando foi isso? Há 4 meses. O divórcio finalizou exatamente 3 meses atrás. Ele assinou os papéis e quebrou. Teve ataque de pânico no estacionamento. Marcelo foi buscá-lo. Teve que literalmente carregá-lo para casa. Eu não sabia. Ninguém te contou porque Marcelo achou melhor. Disse que todo mundo trata o Gabriel como se ele fosse quebrar, com pena, com cuidado demais. E que você trata ele normal. E isso é bom para ele. Helena processou a informação. Por que você está me contando agora? Porque hoje de manhã eu vi vocês rindo juntos no corredor e achei que você merecia saber, para não dizer nada que possa machucar ele sem querer. Obrigada por me contar. Camila saiu. Helena ficou sozinha, pensando. Gabriel, divorciado há 3 meses, quebrado, tentando se reconstruir. E ela tinha tratado ele como CEO duro, profissional, sem emoção, sem saber que por trás da fachada ele estava se segurando por um fio. Ela pegou o celular, abriu o Google, digitou o nome dele. Manchetes apareceram. CEO da Tech Solutions se divorcia em meio a escândalo. Ex-esposa revela. Ele amava a empresa mais que a mim. Gabriel Santana. O preço do sucesso. Helena leu algumas matérias. Viu fotos dele saindo do fórum. Rosto cansado, olheiras. Completamente diferente do homem que ela conhecia agora. Fechou o navegador e decidiu. Não ia tratá-lo diferente. Porque se todo mundo já fazia isso, ele não precisava de mais uma pessoa com pena. Precisava de alguém que o visse como ele queria ser visto. Forte, capaz, inteiro. Mesmo que por dentro ainda estivesse quebrando. Segunda-feira seguinte. Gabriel chegou às 7, como sempre. Passou pela sala da Helena. Porta aberta. Ela lá dentro. Bom dia, ela disse. Voz normal, sem diferença. Bom dia. Café? Já tomei. Almoço 12:30? Helena, você não precisa... Eu sei. Mas vou trazer mesmo assim. Ele sorriu. Pequeno. Ok. E continuou para o escritório dele. 12:30, ela apareceu com sacola. Eles almoçaram, discutiram trabalho, riram de uma piada interna sobre o contador sempre atrasado. E em nenhum momento ela mencionou o divórcio. Não perguntou como ele estava se sentindo. Não olhou para ele com pena. Tratou ele normal. E Gabriel percebeu. Ela sabia. Alguém tinha contado. Mas ela escolheu não mudar nada. E isso significava mais do que qualquer palavra de consolo. Helena Costa descobriu a verdade sobre Gabriel Santana. O divórcio, as manchetes, o colapso. E teve 2 escolhas. Tratá-lo com cuidado, com pena, como todos faziam, ou continuar exatamente como antes. Ela escolheu a segunda, porque às vezes a maior gentileza que você pode oferecer a alguém não é protegê-lo da dor, é lembrá-lo de que ainda é capaz, forte, inteiro, valioso. E Gabriel, ele percebeu que ela sabia,
e percebeu que ela não mudou nada. E pela primeira vez em 4 meses, ele sentiu que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. 2 semanas depois do retorno de Gabriel, sexta-feira, 9 horas da noite, o escritório estava vazio, luzes apagadas em todos os andares, menos no 14º. Gabriel estava na sala dele, revisando o contrato de parceria com o fornecedor europeu. 50 páginas de cláusulas em inglês, olhos cansados, cabeça pesada, batida na porta. Ele olhou para cima. Helena parada ali, bolsa no ombro, casaco sobre o braço. Ainda aqui? Ela perguntou. Ainda. Preciso terminar isso hoje. São 9 da noite numa sexta-feira. Eu sei, ela entrou. Colocou a bolsa no chão. Posso ajudar? Helena, você não precisa... Eu sei, mas quero. 2 cabeças pensam melhor que uma. E eu sou fluente em inglês. Gabriel hesitou, então empurrou metade das páginas na direção dela. Procura cláusulas de rescisão unilateral, qualquer coisa que nos coloque em desvantagem. Entendido. Eles trabalharam lado a lado, silêncio concentrado, páginas virando, canetas marcando trechos. 1 hora depois, Helena parou. Encontrei algo. Página 32. Cláusula 12.5. Gabriel leu. Eles podem rescindir sem aviso prévio se houver mudança significativa na liderança da empresa. Isso é vago demais. Exatamente. E considerando seu afastamento recente, eles poderiam usar isso contra você. Gabriel franziu a testa. Como você sabe do meu afastamento? Helena o olhou, diretamente. Camila me contou. Há 2 semanas. Silêncio. E você não disse nada, ele observou. Não achei que fosse relevante para o nosso trabalho. A maioria das pessoas teria tratado diferente. Eu não sou a maioria das pessoas. Gabriel segurou o olhar dela. Percebi. Eles voltaram ao contrato. 00:30. Terminaram. Helena se espreguiçou, pescoço estalando. Pronto. Marcamos 7 cláusulas problemáticas. Você manda de volta para revisão segunda-feira. Obrigado. Sério. Você salvou meu fim de semana. De nada. Ela pegou a bolsa. Mas agora, você vai para casa. Dormir. Descansar. Sim, senhora. Ela sorriu. Eles saíram juntos. Elevador, estacionamento. Carros deles lado a lado. Helena, Gabriel disse, parado entre os carros. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não me trata diferente, depois de saber? Ela pensou antes de responder. Porque todo mundo está com pena de você. E pena não ajuda ninguém a se reconstruir. Você é CEO de uma empresa bilionária. Você é competente, inteligente, forte. E o fato de ter passado por algo difícil não muda nada disso. Gabriel sentiu algo apertar no peito. Obrigado. Não precisa agradecer, é a verdade. Eles entraram nos carros. E Gabriel foi para casa pensando. Quando foi a última vez que alguém o fez se sentir capaz? Sábado à noite, 11 horas. Gabriel estava em casa. Apartamento vazio, silencioso. Depois do divórcio, vendeu a casa onde morava com a ex. Comprou apartamento menor, moderno, frio. Ainda não parecia casa, parecia abrigo temporário. Ele estava no sofá, tentando assistir algo na TV, mas não conseguia se concentrar. Celular vibrou. Mensagem. Helena. Ainda acordado? Ele olhou para a tela, surpreso. Digitou. Sim, por quê? Não consigo dormir. Fico pensando em trabalho. Eu também. Que patético a gente ser. Gabriel riu, som baixo, muito patético. Você está em casa? Sim. Fazendo o quê? Fingindo assistir TV. Eu tô lendo. Fingindo que tá interessante. Que livro? Romance, presente de amiga. Muito clichê. Sobre? CEO workaholic, que se apaixona pela funcionária. Eles têm química impossível de ignorar, mas lutam contra porque é inapropriado. Gabriel releu a mensagem 3 vezes. Digitou e apagou 4 respostas diferentes.
Finalmente mandou. E como termina? Ainda não cheguei lá, mas aposto que eles ficam juntos no final. Romance sempre termina assim. Sempre, sempre. É a regra. E na vida real, 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Na vida real, é mais complicado. Gabriel? Sim? Você tá bem? Pergunta simples, mas carregada. Ele poderia mentir, dizer sim, tudo ótimo, mas não quis. Alguns dias sim, outros não. Hoje é um dia não. Quer companhia? O coração dele acelerou. São 11 da noite. Eu sei, mas se você quiser conversar, sem ser sobre trabalho, eu tô a 20 minutos de distância. Gabriel olhou ao redor do apartamento vazio. Pensou em dizer não, manter distância profissional. Mas a solidão estava sufocando. Eu quero. Endereço, ele mandou. Chegando em 20 minutos, prepara café. 23 minutos depois, Gabriel checou o relógio. A campainha tocou. Ele abriu a porta. Helena do lado de fora. Jeans escuro. Blusa branca simples. Cabelo solto. Sem maquiagem. Completamente diferente da diretora corporativa que ele via todo dia. Oi, ela disse. Oi, entra. Ela entrou. Olhou ao redor. Apartamento moderno, minimalista, móveis poucos, cores neutras, quase vazio. É, limpo, ela disse. Você quis dizer sem vida. Eu não disse isso, mas pensou. Ela sorriu. Talvez. Gabriel foi até a cozinha. 2 xícaras de café já prontas. Entregou uma para ela. Obrigada. Eles sentaram no sofá, distância respeitável entre eles. Então, Helena disse. Dia não. Quer falar sobre? Não sei se tem muito para falar. Só, alguns dias são mais difíceis. Aniversário? Data importante? Não, só vazio. Eu passei 10 anos construindo uma vida. Casamento, casa, rotina. E em 3 meses tudo sumiu. E agora eu tô aqui, nesse apartamento que não parece meu, sem saber o que fazer com o silêncio. Helena escutou, sem interromper. Desculpa, Gabriel disse. Você não veio aqui para ouvir isso. Vim sim. Por isso ofereci. Ele a olhou. Por quê? Por que você se importa? Porque eu já estive onde você tá. Diferente, mas parecido. Há 3 anos terminei noivado de 5 anos. 3 meses antes do casamento. Eu que terminei. Porque percebi que estava construindo vida que não queria. Mas mesmo sendo minha escolha, doeu. E depois, o vazio. Exatamente como você descreveu. Como você saiu disso? Tempo, terapia, trabalho e pessoas certas ao meu redor, que não tinham pena, que só estavam lá. Gabriel assentiu. Eu faço terapia também, 2 vezes por semana desde o divórcio. E ajuda? Às vezes, meu terapeuta diz que eu preciso parar de me punir pelo fracasso do casamento. Que relacionamento tem 2 pessoas e responsabilidade é dividida. Mas a ex-esposa deu entrevista dizendo que eu nunca estava presente, que priorizava a empresa acima de tudo. E a pior parte é, ela não estava errada. Gabriel. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia, fins de semana, feriados, e dizia para mim mesmo que era para construir futuro para nós. Mas era mentira. Era porque eu não sabia fazer outra coisa. Voz quebrando levemente. E quando ela pediu divórcio, eu nem fiquei surpreso. Eu sabia que ia acontecer. Só não sabia quando. Helena segurou a mão dele. Você está sendo honesto comigo agora. Vulnerável. Presente. Isso conta. Conta? Sim. Porque mudança começa com reconhecimento. E você reconheceu. Tá tentando ser diferente. Isso é mais do que muita gente faz. Gabriel olhou para a mão dela na dele. Obrigado por estar aqui. De nada. Eles ficaram em silêncio confortável. Então Helena perguntou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você ainda ama ela? Sua ex? Gabriel pensou. Realmente pensou. Não.
Não da forma que deveria amar para manter um casamento. Acho que a gente se amou, no começo. Mas os últimos anos foi mais hábito, conforto, medo de mudança. E quando ela terminou, doeu. Mas não porque perdi ela. Doeu porque falhei. E eu odeio falhar. Relacionamento não é projeto de empresa. Não é sobre falhar ou ter sucesso. É sobre compatibilidade, timing, crescimento. Às vezes as pessoas crescem juntas. Às vezes crescem em direções opostas. Você parece terapeuta. 3 anos de terapia ensina algumas coisas. Gabriel sorriu. Olhou para ela. Realmente olhou. Helena no sofá dele. Pés descalços encolhidos embaixo dela. Cabelo caindo sobre um ombro. Olhos gentis. E percebeu. Ele não queria que ela fosse embora. 1h da manhã. Eles ainda estavam conversando. Sobre tudo. Sobre nada. Infância. Família. Sonhos abandonados. Você sempre quis ser CEO? Helena perguntou. Não. Queria ser professor de história. Fascinado por Idade Média, castelos, cavaleiros, batalhas. Sério? Sério. Mas meu pai disse que professor não ganhava dinheiro, que eu deveria fazer algo prático. Então fui para a administração. Você se arrepende? Às vezes, mas a empresa me deu propósito durante anos, foi suficiente. E agora? Agora, não sei. Ainda amo o que faço. Mas percebo que só isso não é vida completa. Helena assentiu. Quando eu terminei o noivado, minha mãe disse uma coisa. Você pode ter carreira brilhante, mas no fim do dia, ninguém quer morrer sozinho numa sala de troféus. Gabriel riu. Som genuíno. Sua mãe é sábia. É dramática, mas tem razão. Silêncio. Gabriel olhou para a xícara de café vazia nas mãos dele. Posso te contar uma coisa? Algo que eu nunca contei para ninguém, nem para o terapeuta. Claro. No dia que assinei os papéis do divórcio, quando cheguei em casa, eu sentei no chão da sala vazia e chorei. Por 2 horas, sozinho. Voz quebrando. E a pior parte não foi a dor. Foi perceber que ninguém ia ligar para saber se eu estava bem, porque eu tinha passado 10 anos construindo império profissional e esquecendo de construir qualquer coisa pessoal. Helena sentiu os olhos marejarem. Gabriel. E sabe o que é mais patético? Eu liguei para o Marcelo. 3 da manhã. Ele atendeu na primeira chamada. Veio me buscar. Me levou para a casa dele. Ficou comigo até eu conseguir respirar direito de novo. E eu percebi que o único amigo real que eu tinha era alguém que eu conhecia do trabalho. Isso não é patético. Isso é humano. É solitário. Helena se moveu no sofá. Ficou mais perto dele. Mas você não está mais sozinho. Gabriel a olhou. Não tô? Não. Ela segurou a mão dele. Você tem Marcelo, tem sua equipe, tem mim. Helena, você me conhece há 3 semanas. E tempo não define conexão. Às vezes você conhece alguém a vida inteira e nunca realmente conhece. E às vezes, 3 semanas são suficientes para saber. Saber o quê? Que essa pessoa importa. O coração dele acelerou. Você importa para mim, ele admitiu. Vulnerável. Honesto. Mais do que deveria em 3 semanas. Também importa para mim. Eles ficaram assim, olhando nos olhos um do outro. E então Gabriel perguntou algo que estava com medo de perguntar. Helena, por que você veio? Hoje, de verdade. Ela segurou o olhar dele. Porque nas últimas 2 semanas trabalhando com você, eu percebi algo. Você é incrível no que faz, mas está se segurando para não quebrar de novo. E eu só queria te lembrar que está tudo bem. Sentir, não segurar. Confiar que alguém vai estar ali se você cair. E você... Você tá? Estou. O ar entre eles mudou. Ficou mais pesado, mais carregado. Gabriel se inclinou levemente para frente. Helena. Sim? Ele parou. Respirou fundo. Eu não quero estragar isso. O que a gente tem profissionalmente e pessoalmente agora também. Não vai estragar.
Você não sabe disso. Sei. Ela também se inclinou. Porque o que quer que isso seja, vale o risco. Gabriel a olhou nos olhos e tomou a decisão. Fechou a distância entre eles e a beijou. Gabriel Santana tinha regras. Não misturar trabalho com vida pessoal. Não se envolver com funcionárias. Não arriscar profissionalismo. Regras que manteve por 20 anos. Mas às 1 da manhã num sábado, com Helena sentada no sofá dele, depois de 2 horas de conversa que o fez sentir mais vivo do que se sentiu em meses, ele quebrou todas as regras e a beijou. E ela não recuou, não hesitou. Beijou de volta, como se tivesse esperando por isso tanto quanto ele. E tudo mudou. O beijo começou suave, tentativo, como se os dois estivessem testando se era real. Lábios de Gabriel nos dela, mão dele subindo para segurar o rosto dela com delicadeza. Helena respondeu. Mão no ombro dele, dedos apertando levemente o tecido da camisa. O beijo se aprofundou, não urgente, não desesperado, apenas certo, como se fizesse sentido, como se fosse inevitável. Quando se separaram, porque precisavam respirar, ficaram com as testas encostadas, olhos ainda fechados, respiração levemente acelerada. Gabriel, Helena sussurrou. Eu sei. A gente acabou de... Eu sei. Ela abriu os olhos, olhou para ele. E agora? Ele segurou a mão dela, entrelaçou os dedos. Agora, a gente decide se isso foi um erro ou se foi o começo de algo. O que você acha? Acho que, pela primeira vez em 4 meses, eu sinto algo além de vazio, e não quero que isso pare. Helena sorriu. Pequeno. Real. Eu também não. Mas é complicado. Você trabalha para mim. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Helena. Gabriel. Eu tenho 32 anos. Passei tempo demais me preocupando com o que outras pessoas pensam. Se isso é real, a gente enfrenta. Juntos. Ele a puxou para mais perto. Abraçou. Ela encaixou a cabeça no ombro dele, braços ao redor da cintura dele. Ficaram assim, abraçados no sofá, em silêncio. E Gabriel pensou, quando foi a última vez que se sentiu seguro? Não lembrava. Mas agora, nos braços dela, lembrava. Segunda-feira. Gabriel chegou ao escritório às 7h15. Helena já estava lá. Sala dela. Luz acesa. Ele parou na porta. Ela olhou para cima. Sorriu. Bom dia. Bom dia. Ele entrou. Fechou a porta. Isso não é suspeito? Ela brincou. CEO fechando a porta da sala da diretora de marketing? Provavelmente. Ele se aproximou. Mas eu preciso te beijar antes de começar o dia ou vou ficar pensando nisso a manhã inteira. Helena levantou. Encontrou ele no meio da sala. Beijaram. Rápido, mas intenso. Quando se separaram, ela disse, a gente precisa de regras. Regras? No escritório, profissionais. 0 demonstração pública. 0 tratamento especial. Fora do escritório, nós. Parece justo. E a gente conta para as pessoas? Ou mantém privado? Gabriel pensou. Por enquanto, privado. Até a gente saber o que isso é. Ok, batida na porta. Eles se afastaram rapidamente. Entra, Helena disse. Marcelo abriu a porta. Ah, Gabriel, você tá aqui. Tô. A gente estava discutindo a campanha. Marcelo olhou entre os dois, expressão levemente desconfiada. Certo. Reunião geral às 10. Vocês dois precisam estar lá. Estaremos, Gabriel disse. Marcelo saiu. Gabriel e Helena se olharam. Ele desconfiou, ela disse. Totalmente. Isso vai ser difícil. Muito difícil. Mas os dois estavam sorrindo. 3 semanas depois do beijo. Gabriel e Helena tinham rotina agora. No escritório, profissionais. Nada mudou visivelmente. Fora do escritório, jantares, caminhadas, conversas até tarde. Sexta-feira à noite, restaurante italiano pequeno, longe do centro, onde ninguém da empresa frequentava. Mesa de canto, velas, vinho tinto.
Helena usava vestido azul marinho simples, cabelo solto em ondas naturais, brincos pequenos de prata. Gabriel, camisa branca sem gravata, primeiro botão aberto, mangas dobradas até os cotovelos, mais relaxado do que ela já tinha visto. Você parece diferente, Helena disse. Diferente como? Mais leve, menos tenso. Ela sorriu. Você está sorrindo mais, Gabriel pensou. É você. Eu. Você me faz esquecer que tô quebrado. Helena segurou a mão dele sobre a mesa. Você não tá quebrado. Tá em reconstrução, é diferente. Como você sempre sabe o que dizer. 3 anos de terapia, lembra? Eles riram. O garçom trouxe a entrada. Bruschetta de tomate. Eles compartilharam. Meu terapeuta me perguntou sobre você essa semana, Gabriel disse. Sobre mim? Ele disse que eu falo de você em todas as sessões, que meu tom de voz muda quando menciono seu nome. E muda. Aparentemente, sim. Pro que lado? Pro lado feliz. Helena sorriu. Apertou a mão dele. O que você contou para ele? Que conhecia alguém que me faz querer ser melhor. Não CEO melhor, pessoa melhor. Que pela primeira vez em anos, eu saio do escritório no horário, que eu como almoço, que eu durmo bem. E o que ele disse? Disse para não ter medo, que depois de quebrar, a gente pode reconstruir com fundação mais forte. E que você parece ser fundação boa. Helena sentiu os olhos marejarem. Gabriel Santana, você tá me deixando emocional num restaurante italiano. Desculpa. Não se desculpa, é lindo. O jantar continuou. Pratos principais. Massa carbonara para ela, risoto de fungo para ele. Conversaram sobre tudo. Planos para o próximo trimestre da empresa. Viagem que Helena queria fazer para o Chile. Livro que Gabriel estava relendo. Às 11 o garçom trouxe a conta. Gabriel pagou, sem nem olhar o valor. Saíram juntos. Rua tranquila. Pouco movimento. Gabriel parou na calçada. Puxou Helena pela mão. Vem comigo. Para onde? Meu apartamento. Gabriel. Só para conversar, tomar vinho. Estar juntos sem esconder. Ele olhou nos olhos dela. Por favor. Ela sorriu. Ok. Foram pro apartamento dele. 10 minutos de carro. Quando entraram, Helena percebeu as mudanças. Fotos novas nas paredes. Plantas pequenas nos cantos. Almofadas coloridas no sofá. Você decorou? Ela perguntou. Tentei, com a ajuda da designer de interiores que minha irmã indicou. Você disse que parecia vazio. Então, quis fazer parecer mais casa. Helena olhou ao redor, emocionada. Havia também sinais dela espalhados. Livro que ela tinha deixado na mesa de centro. Casaco pendurado no cabideiro. Caneca de café preferida dela na cozinha. Pequenas coisas, mas significativas. Ficou lindo, ela disse. É um começo. Sentaram no sofá. Gabriel serviu vinho. Silêncio confortável por alguns minutos. Então Gabriel colocou a taça na mesa. Virou para ela. Helena, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Ele respirou fundo. Eu tô apaixonado por você. Silêncio. Helena colocou a taça dela também na mesa. Olhou para ele. Gabriel, eu sei que é cedo. 3 semanas e meia não é muito tempo. E eu sei que é complicado. Você trabalha comigo. As pessoas vão falar. Mas é verdade. E depois de tudo que passei, eu não quero mais fingir. Ou guardar. Eu quero ser honesto. Voz quebrando levemente. Você me salvou. Sem tentar. Sem pressão. Só estando aqui, sendo você, me vendo como pessoa, não como CEO, não como divorciado. Só Gabriel. Helena sentiu lágrimas escorrerem. Eu também te amo. Ele soltou o ar que estava segurando. Sério, sério. Ela segurou o rosto dele, polegares limpando as lágrimas que ele nem percebeu que tinham caído. Você é o homem mais corajoso que eu conheço. Porque depois de quebrar, você teve coragem de se abrir de novo. E isso vale mais que qualquer império que você construiu. Gabriel a puxou.
mãos no rosto dela, e beijaram. Diferente do primeiro beijo tímido e hesitante, esse tinha certeza, promessa, futuro. Quando se separaram, ficaram abraçados. Fica, Gabriel pediu, voz abafada contra o cabelo dela. Sempre, 2 meses depois do primeiro beijo, Gabriel chamou reunião com o conselho diretor. 6 pessoas, sala grande, mesa oval. Marcelo também presente. Obrigado por virem, Gabriel disse. Tenho um anúncio. Todos olharam atentos. Eu e Helena Costa estamos em um relacionamento sério. Começou há 2 meses e queremos tornar isso oficial. Pro RH, pra empresa, pra todos. Silêncio chocado. Então Marcelo sorriu. Finalmente, eu sabia. Você sabia? Gabriel perguntou. Desde a primeira semana. Vocês não escondem tão bem quanto pensam. Risos ao redor da mesa. Há algum problema? Gabriel perguntou ao conselho. Nenhum, a presidente do conselho disse. Desde que não haja conflito de interesse e que ambos concordem em assinar documentação apropriada. Concordamos. Então, parabéns. Helena foi chamada. Entrou na sala, nervosa. Gabriel segurou a mão dela, publicamente, pela primeira vez. Bem-vinda oficialmente, Marcelo disse, ao drama corporativo. Todos riram, e estava feito. Público, oficial, real. 6 meses depois de Gabriel ter voltado ao escritório, ele estava na sala dele, olhando pela janela. Cidade ao entardecer, batida na porta. Helena entrou, sem esperar resposta, como sempre fazia agora. Vestido cinza claro, cabelo preso em coque baixo profissional, mas sorriso que era só para ele. Pronto para ir? Ela perguntou. Pronto. Eles tinham jantar marcado, restaurante favorito. Aniversário de 6 meses do primeiro beijo. Gabriel pegou o paletó, vestiu. Helena se aproximou, ajeitou a gravata dele. Você tá bem? Ela perguntou, voz suave. Tô. Por quê? Porque hoje faz exatamente 6 meses que você voltou, e eu quero saber se você tá realmente bem. Gabriel segurou as mãos dela. Eu tô. Melhor do que estive em anos. Tem certeza? Absoluta. Ele puxou ela para mais perto. Você sabia que hoje faz exatamente 6 meses que voltei? Eu sei. E você não é mais a mesma pessoa que voltou naquele dia. Não? Não. Aquele Gabriel estava quebrado, perdido, com medo, segurando por um fio. Esse Gabriel tá inteiro, feliz, vivo, presente. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Graças a você. Não, graças a você, que teve coragem de se abrir de novo, de arriscar, de confiar. Eu só estive aqui. O trabalho duro foi todo seu. Helena Costa, como eu tive sorte de você aceitar esse trabalho. Marcelo me vendeu bem a empresa. Devo dar aumento para ele. Ela riu. Desceram juntos, elevador vazio. Gabriel a puxou para perto, mão na cintura dela. Posso te contar um segredo? Ele disse. Sempre. Hoje de manhã eu acordei e a primeira coisa que pensei não foi em reuniões ou e-mails. Foi em você. No café da manhã que a gente tomou ontem. Na forma como você fica sexy com minha camisa. Na risada quando eu queimei as panquecas. Helena sorriu, enorme. Você queimou as panquecas de propósito para poder pedir delivery. Talvez. Definitivamente. Elevador chegou no térreo. Portas se abriram. Mas antes de saírem, Gabriel puxou ela de novo. E beijou. Ali mesmo. No elevador. Luz fluorescente. Câmera de segurança provavelmente gravando. Não importava, porque ele não tinha mais medo. De sentir, de amar, de viver, de ser visto como vulnerável. Helena o tinha ensinado isso. Que força verdadeira não era nunca cair. Era levantar. E aceitar ajuda para ficar de pé. Quando se separaram, ela disse: Você sabe que o pessoal de segurança vê essas gravações? Deixa verem. Não tem mais medo das pessoas falarem? Não. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Porque o que eu tenho com você vale qualquer comentário, qualquer julgamento.
qualquer coisa. Saíram do prédio de mãos dadas, cidade iluminada, movimento de fim de dia. E Gabriel olhou para a mulher ao lado dele, que tinha aparecido quando ele mais precisava, que o tinha visto quebrado e mesmo assim ficou, que o amava não apesar das falhas, mas incluindo elas. E pensou, 6 meses atrás, ele tinha voltado ao escritório achando que nunca mais seria inteiro. Mas estava errado, porque não precisava ser inteiro sozinho, precisava encontrar alguém cujas peças se encaixassem nas dele, e tinha encontrado. Helena, sua diretora de marketing, sua melhor amiga, seu amor, seu recomeço, porque às vezes a vida te quebra completamente, te deixa no chão, vazio, perdido, sozinho, e você acha que nunca vai se reerguer. 3 meses afastado, 3 meses tentando aprender a respirar de novo, 3 meses de terapia 2 vezes por semana, de caminhadas solitárias, de noites sem dormir. Mas então, alguém aparece, não para te salvar, não para te carregar, mas para te lembrar que você é capaz de se salvar sozinho. E para caminhar ao lado enquanto você faz isso. Gabriel aprendeu que força não é nunca cair, é levantar. De novo, e de novo, e de novo. E ter alguém que não te carrega quando você cai, mas estende a mão e espera você estar pronto para levantar. Helena aprendeu que amor de verdade não é consertar alguém quebrado. É estar presente enquanto eles se reconstroem. É ver as peças espalhadas e não tentar montá-las à força. É oferecer cola, paciência, tempo. E juntos, eles descobriram algo que nenhum dos dois esperava. Que recomeço não é voltar a ser quem você era antes de quebrar. É se tornar quem você sempre deveria ter sido. Mais forte porque quebrou, mais sábio porque sofreu, mais humano porque permitiu ser vulnerável, com a pessoa certa ao lado, aquela que vê suas rachaduras e fica mesmo assim, não apesar delas, mas porque elas fazem parte de quem você é agora. E essa versão é melhor que todas as anteriores. Se você chegou até aqui e se emocionou com Gabriel e Helena, se você já esteve quebrado e teve medo de nunca mais ser inteiro, se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance no amor, deixa um like que vale mais que retorno ao escritório depois de 3 meses afastado. Comenta, você acredita em recomeço depois de quebrar completamente? Ou você já foi a Helena de alguém, a pessoa que ficou quando todos saíram? E inscreve-se para mais histórias de CEOs vulneráveis que aprendem que amor é mais importante que império, que abraço cura mais que reunião, que estar presente vale mais que estar no topo. Próxima semana. Novo tema, nova história, mesmo coração. Te vejo lá.